Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindo a mais uma conversa. Hoje dessa vez vamos estar falando sobre as views, né, da nossa querida linguagem TSQL. Então bora ver o que são essas views no seu banco de dados. Então deixa eu transacionar aqui, né, a gente sempre faz. E hoje a gente vai estar falando sobre criação, né, alteração e o drop das views. E de cara eu já quero que você anote aí, faça uma nota virtual que as views, elas são o quê? Elas são tabelas virtuais, tá? Então você vai criar uma visualização com uma seleção ou uma query e você vai conseguir utilizar essa view, né? Essa construção dessa query em outros momentos. E ao invés de ficar criando várias vezes, basta chamar essa view. Então, bora ver como faz isso? Ah, aqui vamos puxar a documentação da Microsoft, né? Então a gente tem ah, a descrição do que são views, como cria, rename, o drop e alguns conselhos que eles dão aqui para nós, tá bom? Então vamos lá. Então o que que a Microsoft diz sobre views, né? Então views são virtual tables, né? Então tabelas virtuais que são definidas por uma query, né? Ou então uma consulta. E como uma tabela, as views, né? Elas consistem em um set de colunas nomeadas e também de dados, tá? E você pode indexar a sua view e fazer algumas performances para ela, né? Para deixar ela um pouco mais legal, tá? E aqui, vamos ver o que a gente tem. A gente pode ter views indexadas, né? Você pode ter views particionadas. A gente possui algumas views, né? Que são criadas, né, no nosso sys, né? No nosso sys, que a gente vai estar visualizando. E aqui ele tem algumas outras coisas, né? Alguns detalhes, como criar, como modificar. E é o que a gente vai estar fazendo, tá? Então bora lá. A Microsoft, ela fala que para você criar uma view, né, a gente possui algumas limitações, tá? E quais são elas? Então aqui, ó, a sua view só pode ser criada no seu database atual e no máximo ter 1024 colunas, tá? E para você fazer isso, você tem que ter permissões. Algumas permissões aí que talvez no seu banco de dados de produção, do seu trabalho, talvez você não tenha, mas se você já é o DBA, já é outra história, tá bom? Então aqui, qual é a sintaxe de criação de uma view? Então, bem similar à criação de outros objetos, e no próximo vídeo que eu vou falar, eu vou te mostrar, né, dar um disclaimer de como você saber como criar qualquer objeto, como entender mais ou menos ali algumas estruturinhas. A view também tem a sintaxe, né, create, você fala que vai criar, né, e você diz o que você vai criar, a view, certo? E depois você dá um nome. Após você dar o nome, você tem que falar as, né, como, e a gente usa a nossa query, como a própria Microsoft já exemplificou pra gente. Então bora fazer isso daqui agora. Então aqui eu estava olhando nossos objetos. Então vamos lá. Para criar nossa view, a gente sabe que eu tenho que usar o comando create. Eu dou qual tipo de objeto do banco de dados eu vou estar criando e depois eu dou um nome. Normalmente, né, as views começam com V. Então, como um padrão aí de desenvolvimento do SQL, você nomeia suas views com V. Então você começa a ver, underline o nome da view. O nome da nossa view vai ser o quê? View contagem, contagem pessoas, tá? E nessa view eu vou fazer o quê? Eu vou estar selecionando, né, e criando a contagem de todas as pessoas que a gente tem aqui na nossa tabela de pessoas. E vamos ver aqui, ó, na nossa tabela de pessoas. Então se a gente fizer, né, se nós fizermos um count, né, aqui na nossa tabela de pessoas, a gente terá um número. E que número é esse? Esse é o número que conta quantas pessoas tem. Ah, beleza, Gabriel. Poxa, mas isso daí não é uma coisa que eu vou utilizar tanto. Meu, eu gostaria de fazer uma view, uma visualização da tabela que eu possa só ver o nome das pessoas e a cidade onde ela mora. Tá bom, legal. Então você pode fazer isso também. Então, ao invés de você ficar construindo toda vez essa consulta, você pode pegar e colocar, né? Eita, uma view com o nome e com as cidades da pessoa que mora. Mas, meu, ainda não faz sentido, Gabriel. Poxa, porque sempre eu vou ter. Eu posso fazer essa consulta rapidamente, não me ajuda em nada. Então, poxa, então vamos fazer uma view que vai sempre te mostrar o nome, tá? A data de nascimento e também o. Deixa eu ver aqui uma outra coluna. O e-mail de um certo grupo de pessoas. E qual vai ser esse grupo de pessoas? Vai ser todas as pessoas, né, que moram, eita, na cidade, que eu gosto de usar esse exemplo, na cidade. Então, qual a cidade que a gente vai ter aqui? Vamos ver quais cidades a gente tem rapidamente. Eita, deixa eu fazer isso aqui. A gente vai fazer uma view que vai
todo mundo que mora na cidade 53. Então essa vai ser a nossa view. E eu vou retornar só o name, a data de nascimento e o e-mail. Então aqui, essa vai ser minha view. Ah, legal, essa informação que a gente tem. Então toda vez que eu precisar disso, eu posso chamar essa view, tá? E isso são várias aplicações. Aí como você faria isso? Você daria um nome. Então seria view pessoas, aí pode ser pessoas, cidade 53. E aqui, abaixo do seu as, você pode soltar a sua query, ok? E quando você rodar aqui, tá? Você vai executar e pronto, sua view foi criada. Se você abrir aqui, ó, a sua pastinha de views e dar um refresh, você já vai ver a sua view e quais são as colunas que ela possui, né? Então ela tem uma estrutura bem parecida com de uma tabela. Você também pode ter triggers, você tem índices, mas você tem algumas coisas a menos. O que são? Você não tem keys, você não tem constraints, tá? A gente aqui tem e os demais a gente tem. Então, dessa maneira agora, se por exemplo eu precisasse selecionar as pessoas dessa cidade, eu poderia rodar assim, facilmente, bem mais rápido. Opa, esqueci do esquema. Então, poderia executar facilmente e já teria toda essa informação. Ah, Gabriel, mas eu também preciso de outras informações que estão na outra tabela. Como eu faria? Olha, como eu não peguei aqui o ID, como eu não armazenei o ID, então a gente poderia fazer um join, né? Join com a nossa DBO pessoas. E como a gente sabe que o nome é igual, a gente pode colocar aqui as A, eu vou colocar as B, com A.name é igual a B.name. Eu não recomendo fazer dessa maneira, né? Esse join, mas como a gente está fazendo aqui em cunho de visualização, a gente vai fazer que a gente tenha certeza que os nomes são iguais, certo? E aqui eu retornaria, por exemplo, todas as informações do A, né, que já estão armazenadas na nossa view, e também algumas coisas que a gente não trouxe, né? Por exemplo, o gênero, se é uma pessoa ativa, is active, entre outros, tá? Então agora aqui, se eu rodasse, deixa eu ver, tô usando alias, ok. Opa, aqui tá errado. E o prefixo não match, deixa eu ver aqui se ele tá dando erro. Então aqui, ó, agora fazendo um join com a nossa outra tabela, a gente conseguiria filtrar todo mundo que tem na cidade 53 e trazer algumas outras informações, né? Dessa maneira, utilizando a nossa view, que a gente pode ver o corpo da seguinte maneira, clicando com o botão direito e dar, por exemplo, script as, aí que você pode colocar aqui, ó, nesse create, por exemplo. Aí você já conseguiria ver o corpo da sua view e poderia fazer uma modificação e outras coisas. Tá? Bem legal, né? Então vamos lá para a alteração. Então você criou essa view, poxa, bem legal. Mas agora você precisa alterar. O que a Microsoft fala sobre isso? A Microsoft, né, ela tem um warning, né, um alerta sobre renomeamento de view. Então, por exemplo, você criou uma view e você gostaria de renomear ela. A Microsoft, ela fala que você pode sim, você tem a capacidade de fazer isso, utilizando esse carinha aqui, né, o SP Rename, mas ela aconselha fortemente você dropar a sua view e criar uma nova. O seu select statement pode continuar o mesmo, mas com um novo nome, ao invés de você dar esse SP Rename. Por quê? Porque pode ficar alguns vestígios, né, alguns lixos que não são interessantes, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos primeiro dar um rename. No nosso caso, a gente escreveu o nome dessa view errado. Então a gente gostaria de um rename, colocar, tipo, em vez de cidade desse jeito, a gente gostaria que fosse com underscore entre cidade. Então aqui a gente deixaria dessa maneira. Agora, perceba aqui do lado que por enquanto está desse jeito, né? Então quando a gente rodar o underscore, esse SP rename, ele vai renomear, tá? Então a nossa view que era 53, agora vai vir aqui de refresh e vai estar separada por underscore. Só que eles dizem para não fazer isso. O ideal seria o quê? Você vir aqui na sua view, né? Você dá um drop nessa view, então agora é drop 53, né? E criar novamente, que nem a gente tem esse create aqui em cima. E por exemplo, você pode colocar cidade. Então, na verdade, eu não queria 53. A gente sabe intrinsecamente na empresa que é 53. Então, não vai ter 53. Então, você dá um drop, né? Que é underscore aqui. Então, você dá um drop nesse cara. E depois cria de novo, com o nome correto. Tá bom? Então, essa é uma recomendação deles de dar um rename. Mas você viu que funciona. Só que tem uns adendos sobre isso, tá?
E como dropar uma view? Dropar uma view, cancelar essa view, você não queria essa view, criou errado. Então da mesma maneira que a gente viu aqui, ó, a gente já até fez um drop. Vamos ver, né, o que a Microsoft diz sobre isso? Ó, o drop view que a gente já viu nas sintaxes anteriores, quando a gente estava estudando select statements, você pode escrever drop view. Aqui você tem um campo opcional, né? Então if exists, que vai ser uma cláusula de verificação de existência, né? E depois da maneira que a gente já viu. Então aqui você pode passar o esquema, né? E o nome da view. E dessa maneira, e também quantos nomes de view você quiser, né? Separado por vírgula, tá? Então, vamos lá. Vamos dropar aqui a nossa view com o if exists, certo? Então eu vou fechar aqui. Vamos selecionar, né? As nossas, vamos visualizar aqui a nossa view. Então aqui, ó, view, B pessoa cidade. Poxa, o nome não ficou assim, na verdade não era nem pra ficar assim, tivemos uma mudança, nada a ver essa view, vamos fazer por select mesmo nas carries. Legal. Então como faz para dropar? Então a gente faz sempre o nosso famoso drop. A gente sabe que é a nossa view, né? Então você tem que, mesmo os DDRs, né? Você vai drop, alter, você tem que dizer o que é, né? Então nesse caso a gente só tem o create drop para nossa view. E depois um esquema, né? Que a gente sabe que é o nosso DBO, que a gente não criou em outro esquema nem atribuiu. Então por default ele já caiu aqui. Então DBO e o nome da nossa view, que é a nossa V, pessoas, cidade. Legal? Mas não esqueça, né, do if exist. Então a gente só vai dropar se existir, né? Então se existir, drop. Se não, não faça nada. Então agora se a gente der um refresh aqui, nossa view deixou de existir. Mas se ela não existisse, nosso drop não ia quebrar, não ia fazer nada porque não existe. Mas se a gente tirar o exists aqui, ele vai dar um erro porque ele tenta, né, dropar um objeto que não existe, não tem essa condição de existência. Legal? Então foi essa aula de view, eu espero que você tenha conseguido visualizar aí. Vamos ainda trabalhar com algumas outras propostas para você utilizar no dia a dia. E eu espero que você tenha um bom dia, fica com Deus e até